Um dos grandes problemas daqueles que professam o nome de Jesus hoje em dia é ele dizer que ele é perfeito e que ele é santo. E eu acredito que se nós dentro dos templos dissermos, olha, eu sou um santo, eu sou perfeito, as pessoas irão se escandalizar. Mas no começo da era cristã, no começo do cristianismo, era comum um chamar o outro de santo. Era muito comum aos santos, santa, santo. Mas isso aí foi se perdendo, o diabo foi minando essas virtudes no cristão. E hoje, quando nós falamos que nós somos santos, soa até como uma blasfêmia, ou então como algo petulante, algo difícil de se encontrar, de se achar. E hoje eu estava vendo nas redes sociais um grande pregador, né? Faço assim, entre aspas, famoso, porque ele faz as pessoas rirem bastante, ele anima bastante as pessoas que vai ouvir ele. E aí ele estava falando que Deus não quer de nós a perfeição, mas ele quer de nós o progresso. Ora, ouvindo isso sem base bíblica, ele está correto. Soa no nosso ouvido muito certo, muito conveniente, muito convincente, né? Deus não quer a perfeição, mas ele quer o progresso nosso. E esse pastor, ele faz muito sucesso. E na mesma hora veio na nossa mente um texto da palavra que se encontra em Mateus. Encontra-se em Mateus 5, versículo 48, que diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então esse texto aqui já contradiz o que ele estava pregando. Contradiz muito, confronta o que ele estava pregando. Isso aqui é um mandamento de Jesus Cristo. E aí eu fiquei à tarde pensando sobre isso. Fiquei à tarde examinando esse texto aqui de Jesus e confrontando com a heresia desse pastor. E aí eu fui para a palavra de Deus me aprofundar sobre a perfeição, como que o servo de Deus vai ser perfeito, como o servo de Deus vai ser santo, vai se santificar. Por isso que eu estou fazendo essa reflexão aqui, para você entender. Mas temos um outro texto que se torna possível nós sermos perfeitos e santo. É o texto que se encontra no livro de 1 João, o capítulo 4 e o versículo 18. Nós vamos ler e vamos explicar ele, deixar ele bem claro para vocês, para nós, que diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Entenderam esse texto aqui? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A palavra de Deus está falando aqui que o amor de Deus, ele é perfeito. Mas como que ele é perfeito? Que amor é esse que é perfeito? O amor perfeito é os mandamentos dele. Quando eu estou guardando os mandamentos, logicamente não vai ter motivo para eu temer nada. Entenderam? Então, quando Deus olha para o cristão, para o filho dele, ele vai olhar para as atitudes dele. A atitude dele é um mandamento, é o perfeito, é o amor. Entenderam? Quando eu estou obedecendo, claro, se você, certa vez eu estava conversando com um grupo de motoristas, né?
e nós ia viajar para um outro país. E aí conversa vai, conversa vem, muitos temerosos. Aí chegou um lá, dentre eles, falou: gente, é o seguinte, se vocês fazerem do jeito que está ali a lei deles, vocês não precisam ter medo de nada. Então ele ficou gravado na minha mente. Chegou com o cigarrão dele e falou isso. Falou: gente, é só vocês fazer o que a lei daquele país manda. Pronto, você fazer isso aí, não precisa ter medo, pode viajar tranquilo. E é exatamente isso aqui, entenderam? Então quando a palavra de Deus manda nós sermos perfeitos, como Ele é perfeito, como Deus é perfeito, como Jesus era perfeito. Por que Jesus era perfeito? Porque Ele estava em Deus, e eu só estou em Deus quando eu estou obedecendo. E aí, para completar a nossa reflexão, no capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vocês viram aqui como é fácil? Como nós somos enganados? Por que nós somos enganados? Porque nós não procuramos conhecer o amor de Deus. Como é que eu conheço o amor? É só através da palavra, através dos exames da palavra e botando em prática. Entenderam? Porque o amor de Deus, ele não vai trazer para mim condenação. Porque quando ele olhar, ele vai ver o verbo em mim. Ele vai ver a palavra em mim. Ele vai ver a obediência em mim. Ele não vai olhar para as minhas fraquezas. Mas eu vou estar revestido de amor. Lembra daquele texto que fala que nós devemos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, meus amigos, meus irmãos, eu vou ser perfeito quando eu estou obedecendo a palavra. Eu vou ser santo quando também eu estou obedecendo a palavra. Lembra que no livro de João, capítulo 17 e 17, diz assim: santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amigos, meus irmãos, é muito fácil nós sermos santos, perfeito. É só obedecer. Vocês entenderam aqui? Mas parece que as religiões, as igrejas complicam tudo, deixa tudo difícil para nós. Mas é só ensinar isso aqui que nós vamos ser santos e perfeitos. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui foi a oração de Jesus para nós, que através da palavra eu vou me separar e vou me santificar. Eu gostaria que você refletisse sobre